Eu te saúdo com a paz do Senhor. Te apresentar o terceiro trimestre de 2024 da classe de juvenis. Um estudo panorâmico de Apocalipse. Se você já gostou desse tema, deixa um like nesse vídeo. O nosso comentarista é Paulo Henrique Rodrigues da Silva. Neste trimestre vamos falar a respeito da escatologia. Algumas coisas do que vai acontecer até o final. Lição 1. Apocalipse, o final da história. No livro de Apocalipse vai nos revelar exatamente o que acontecerá no final da história aqui na Terra. Nós veremos a volta do Senhor Jesus, ou melhor, nós estaremos junto com Ele quando Ele for se encontrar lá com o povo de Israel para lutar contra o anticristo. Lição 2. A visão do Cristo vitorioso. Essa questão do Cristo vitorioso vai mostrar exatamente essa questão do anticristo, que o Senhor Jesus vencerá o anticristo juntamente com a igreja e seus anjos. Lição 3. As 7 estrelas e os 7 castiçais. Veremos o significado de cada um deles e veremos sobre a questão do número 7. O número 7 é um número muito importante na Bíblia, apesar que eu vou te falar algo muito importante sobre números na Bíblia. Os números na Bíblia são mais uma questão de curiosidade. Você não se deve medir pelos números da Bíblia. Por exemplo, as pessoas dizem que o número 7 é o número da perfeição. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque também existem 7 pragas. Praga é uma coisa boa? Praga é uma perfeição? Então veremos que há, claro, a questão sobre os números. Existem números muito curiosos na Bíblia, como o número 7, por exemplo. Mas é bom notarmos que muitas vezes as pessoas fazem até previsão, assim dizer, com um número, com nome, usando números, por exemplo. Porque esse nome, se somado numericamente, vai dar tal número, esse tal número significa isso na Bíblia. Não vai por esse caminho não, porque isso não é bíblico. É interessante saber o significado dos números na Bíblia, mas não podemos fazer disso uma doutrina. Lição 4. As bem-aventuranças do Apocalipse. Veremos nessa questão do Apocalipse sobre a questão da bem-aventurança, né? O que nós ganharemos nessa questão do Apocalipse. Lição número 5. Os mártires. Os mártires são pessoas que morreram pela causa do Evangelho. O diácono Estevão foi o primeiro mártir. Foi a primeira pessoa a morrer pela causa do Evangelho. Lição número 6. 144 mil? Quem são? Isso aqui é uma questão muito curiosa sobre a questão dos 144 mil, porque a Bíblia menciona que os 144 mil pessoas serão salvas na grande tribulação. Mas quem são eles? Nessa lição nós saberemos. Lição número 7. Um dragão? Um dragão parece estranho, né? Bom, na verdade, se você observar, por exemplo, a questão dos desenhos animados, já reparou que geralmente os desenhos animados que tem um dragão é sempre o bonzinho? De modo geral, pode ter um ou outro aí que não é, mas o dragão em desenhos animados é sempre aquele personagem bom. Por que isso? Para colocar na cabeça das crianças que o dragão é uma criatura boa. E o dragão, na verdade, é o que é? É o símbolo de Satanás, né? Satanás também é tido como dragão. Então, eu preciso ter cuidado com essas questões de desenhos animados. Lição número 8. O anticristo e a sua destruição. Veremos aqui quem é o anticristo, como será a sua destruição também. Lição número 9. O Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. E o Apocalipse vai nos mostrar realmente essa volta triunfal sobre a questão de quando Jesus vir a segunda vez. O Senhor Jesus virá a primeira vez no arrebatamento da igreja e depois ele voltará para combater o anticristo. Por isso ele vai triunfar sobre o anticristo, né? A volta triunfal do Rei dos Reis. Lição 10. O Apocalipse e o milênio. Isso aqui é uma questão que é muito curiosa sobre a questão do Apocalipse e o milênio, onde começa, onde termina, se é que termina, como é que vai ser. Nessa aula eu vou deixar essas coisas claras para você. Lição 11. O Apocalipse e o julgamento final. Existe sim um julgamento final e muitas pessoas desdenham um julgamento, né? As pessoas não podem me julgar, só quem pode me julgar é Deus. E sabendo que Deus pode te julgar, isso não te assusta? Lição 12. A Nova Jerusalém. Temos hoje a Jerusalém, né, que é a capital religiosa de Israel. A capital financeira de Jerusalém, de Israel, é Tel Aviv. Mas muitas pessoas até reconhecem Jerusalém como a capital realmente de Israel. Mas, na verdade, Jerusalém é uma capital mais religiosa, para o cristão, para o pessoal
dos judeus, né? O judaísmo, ela é uma capital religiosa, mas a capital de fato de Israel é Tel Aviv. E lição número 13, avisos e promessas finais. Essas são as lições deste trimestre da classe de juvenis. E se você gostou destas lições deste trimestre, compartilha este vídeo com aquela pessoa que, assim como você, ama a Escola Bíblica Dominical. E eu aguardo você neste trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tchau!